Oi, gente, tudo bem com todos vocês? A paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Então, nesse vídeo eu quero aqui compartilhar uma palavra, não é uma palavra revelada, não é, mas é uma palavra explicativa que Deus ministrou no meu coração. Já tem um tempo que eu queria trazer aqui, falar um pouco sobre esse assunto. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, amada igreja? Então eu quero aqui compartilhar uma palavra que se encontra aqui em Gálatas 2, a partir do versículo 16. Quando diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Irmãs, aqui o apóstolo Paulo, ele vai repreender a Pedro duramente, falando acerca da justificação que é pela fé em Jesus Cristo. O livro de Romanos, vem trazer muito claro e firme acerca dessa justificação pela fé. E, aliás, o livro de Romanos, ele é a justificação pela fé, a carta da justificação pela fé, mediante em Jesus Cristo. E aqui nesse texto de Paulo aos Gálatas, a Bíblia vai dizer que ele vai chegar a Pedro em Antioquia e vai lhe resistir face a face, ou seja, cara a cara, porque se tornara repreensível. E ele vai dizer aqui, falar na frente de Pedro, vai questionar Pedro, vai se posicionar diante de Pedro, ali o que estava acontecendo. Irmãs, existem situações que nós precisamos ter muita maturidade. Tem pessoas, irmãs, que não têm estrutura para ser confrontadas. Já quer levar para outro lado, porque na verdade não tem argumento. Então, aqui ele vai resistir Pedro face a face. E nós precisamos, irmãs, diante de certas situações, resistir frente a frente, sobretudo assuntos concernentes a verdades espirituais que são imutáveis. Agora, fora isso, ninguém é dono da verdade, ninguém é detentor da verdade. Para isso, nós precisamos ouvir as opiniões das pessoas, cada um tem um contexto, vive em um ambiente, sermos flexíveis nesse sentido. Agora, quando se diz em relação a verdades espirituais, irmãs, nós não podemos ser frouxos, ser mão aberta. Não, amada igreja, não. Isso aqui é assunto muito sério e ele vai resistir Pedro. Em algumas Bíblias vão falar cara a cara. Nessa Bíblia que eu estou usando aqui é face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Estava havendo ali, irmãs, uma separação. Estava havendo ali algo que não poderia acontecer. Uma discriminação. Olha o que ele vai dizer. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Mas nós não podemos ser vulneráveis, nós somos seres pensantes. Precisamos ter as próprias opiniões, irmãs.
Nós não podemos nos deixar levar pelos outros, pelas opiniões alheias, não. Nós precisamos observar, filtrar, pensar, pesar tudo, olhar, analisar os comportamentos, o caráter, o temperamento. Mas é que Barnabé estava se deixando levar. E olha o que Paulo vai falar. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios. E aí entra na palavra que eu li. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se ao caso de Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu mesmo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então aqui, irmãs, ele vai argumentar duramente ali o posicionamento de Pedro. E hoje, irmãs, nós precisamos conhecer a palavra para não nos deixarmos enredar por certas situações que nós observamos aqui. A Bíblia vai dizer que o homem não é justificado pelas obras da lei. Irmãs, nós precisamos usar de bom senso, de equilíbrio. Não nos amoldar ao mundo, mas procurar ser luz nas trevas. E isso é difícil. E não, irmãs, de uma capa, de um arcabouço, de uma capa mesmo, de uma imagem, de uma aparência, muitas das vezes transvestida, né? De santidade, mas o interior, irmãs, é só julgamento. Só julgamento, é um pesar, irmãs. Cadê a alegria? Aí os ímpios olham, nossa, para ser crente, carrancudo, triste. E eu não quero isso não. Eles pensam assim, pensam. E, irmãs, e quando nós nos submetemos a certos julgos, nós estamos anulando o sacrifício calvário de Jesus, irmãs. Então, precisamos olhar, analisar. E eu não quero aqui, irmãs, também me contrapor que cada pessoa é um indivíduo diferenciado e Deus tem uma chamada diferenciada na vida de cada um. E a quem mais é dado, mais é cobrado. E outra coisa também, irmãs, quanto maior for a chamada, maior o nível de renúncia. E eu não quero aqui apontar nem A, nem B, nem C, mas assim, observar e pedir a Deus esclarecimento, orientação. Irmã Raquel, E de repente está fazendo de um jugo uma doutrina. A minha preocupação é essa. Sobretudo com todos vocês que Deus tem enviado aqui para o canal. Só vai ser salvo fulano que usa isso. Só vai ser salvo, aquela é salva. Mas nós não temos nem esse poder, irmãs. Igual aquele ladrão da cruz, né? Ele estava lá naquele dia. O que Jesus vai falar? Irmãs, olha, eu vou falar, irmãs. Que sensibilidade daquele ladrão da cruz. Que sensibilidade. Jesus estava moído, ensanguentado, humilhado, e ele reconheceu que era o Salvador do mundo. Jesus vai falar, na verdade estarás comigo hoje no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem não andou de túnica, aquele homem não tomou santa ceia, aquele homem, irmãs, não andou de roupa até aqui, né? Então, em nome de Jesus, amada igreja. Olha aqui no capítulo 3, no verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio.
de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, ele fala que no Antigo Testamento, e eu creio na palavra de Deus como palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Amém? Repito, eu creio na palavra de Deus na sua totalidade, do Gênesis ao Apocalipse. Repito, ele fala aqui, de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Aio é uma diretriz, aio é um comando, aio é um ensino. Então ele fala, de maneira que a lei nos serviu de aio, a lei nos serviu de ensino, a lei nos serviu de diretriz, a lei nos serviu de um apontamento, tá? E quero aqui lembrar que o apóstolo Paulo, ele tirou da lei, do antigo, o mistério que esteve oculto dos séculos, ele tirou o Novo Testamento, a nova aliança do Antigo Testamento. Olha a importância do Antigo Testamento no Novo. Mas a Bíblia, ela se completa, é uma colcha de retalhos, ela se completa. E eu creio na sua totalidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então a lei me serviu para uma diretriz, mas nós não podemos, olha aqui, eu vou ler. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir, apontando para Cristo. Porque Cristo é visto no Antigo Testamento, irmãs. Lá no Gênesis 1 nós já podemos perceber a presença de Cristo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava. Mães, podemos ver claramente ali a Santíssima Trindade. Quem utiliza esse termo são os católicos, né? E eles são maravilhosos, os católicos. Eu não sou católica, mas eu sou grata ao catolicismo. É porque eu vim de lá. Eles que utilizam esse termo, Santíssima Trindade. Então, quando nós vemos assim, no princípio, quem é o princípio? Jesus. Ele fala, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então, irmãs, em nome de Jesus, do Gênesis até o último livro aqui do Antigo Testamento, que é Malaquias, nós podemos ver desde o Gênesis até Malaquias, amada igreja, um fio, aleluia, vermelho, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãs? Então, vou ler para não ficar só nas minhas palavras. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Quando eu vou para o monte, eu vou como um agregado, como uma parte a mais. Amém, irmãs? Quando eu faço minhas campanhas de jejum e oração, não que a fé, esses atributos, o fazer, ir para o monte todos os dias, usar um saião lá, isso é um agregado que envolve modéstia, se apartar da aparência do mal, mas não que isso vai me salvar, irmãs. Senão nós estamos anulando. Jesus morreu naquela cruz para quê? Para eu ficar com jugo agora? Então eu estou anulando, não serviu de nada. Vamos aqui, vou ler. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos no subordinado ao aio, a diretriz, subordinado, comando ao aio. Está escrito aqui, mas tendo vindo a fé, não permanecemos subordinados ao aio. Senão abole. Jesus lá naquela via dolorosa, caiu, não aguentou, Simão Cirineu, pegou aquela cruz, irmãs. Estamos anulando. Se a salvação é mediante a obras, irmãs, então... Jesus morreu à toa lá então, né, amada igreja?
pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos. Amém, irmãs? Então, nós não podemos basear a nossa fé em experiências também. E olha que eu conto aqui tantas experiências, mas eu nem quero que vocês fiquem baseando nas experiências. As experiências é um agregado a mais, edifica a nossa fé, os testemunhos, mas a nossa vida, a nossa fé, mas o Cristo em nós, a esperança da glória, ela precisa estar pautada na palavra de Deus. Amém, irmãs? O 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltados outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tendo eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, senão, irmãs, nós entramos num jugo de escravidão, de servidão. Então, em nome de Jesus, muito cuidado, viu? Por isso, irmãs, precisamos examinar as Escrituras. O próprio Jesus vai falar, examinar as Escrituras, porque criaste nela a vida eterna. Se não é tanto rótulo, tanto assim, como é que fica isso daí, irmãs? É o bom senso e equilíbrio. Agora, tem coisas que Deus vai exigir de mim, certas renúncias, né? Como, por exemplo, Deus falou para mim, eu não quero que você fique usando produtos químicos no seu cabelo. Vou dar um exemplo aqui. Deus falou para mim, eu não quero que você, Raquel, fique isso já há alguns anos. Para com esse negócio de progressiva. Eu usava progressiva, formol. Depois eu comecei a usar botox. Né? E depois Deus falou, para que você está na desobediência. Eu parei, mas então hoje eu uso cabelinho assim, né? E gostei. Então, mas eu não posso fazer disso uma doutrina que só quem... Mas eu não posso, eu não tenho esse direito, Raquel, eu não posso, porque isso aí foi algo meu com Deus. E eu, irmãs, eu creio que eu não posso chegar aqui, não, todos que... Não, irmãs, eu não posso. Eu na minha... Agora sou eu que estou falando, Então, assim, o bom senso e equilíbrio, ele é bom. A moderação em tudo, ela é boa, como diz a palavra, moderação. Porque, às vezes, certos... E outra coisa, irmãs, Jesus condenou a aparência. Os fariseus que atam largos filactérios, que ficam nas praças, fazendo orações longas para serem vistos pelos homens. Jesus condenou a aparência, viu? Condenou a aparência. Precisamos ter bom senso e equilíbrio. Por exemplo, eu dificilmente subo a uma tribuna para ministrar de calça. Mas eu não posso falar que todas que sobem de calça vão por inferno. Não posso, mas eu não tenho esse direito. Não posso. Se é de fórum íntimo de cada um, de acordo com o que Deus ministrou, não posso. Quem sou eu, irmãs? Eu sei que eu quero subir, né? Eu preciso tirar muitas das vezes a trave que está no meu olho. Amém, amada igreja? Que às vezes nós ficamos muito absortos olhando o cisco no outro e nos nossos olhos tem uma trave enorme, que tem que orar, jejuar e falar, Senhor, tira essa trave aqui que tá, eu não tenho nem como tirar essa trave desse tamanho do meu olho, Jesus. Tem isso, irmã? Tem. Nós somos muito bons em ficar olhando o cisco no olho do outro. Amém, amada igreja? Então, isso é de fórum íntimo, é de cada um. Amém, irmãs? Então, assim, em nome de Jesus, a pessoa ficar com a alma entristecida, a pessoa faz com aquele peso, né? O bom senso e equilíbrio. Aí
não traz vida, não traz vida. Irmãs, tudo que não traz vida, descarta. Você pode até olhar, observar e ver o pensamento. Tudo que não traz vida, descarta. Mas se a pessoa está naquilo dali, porque Deus pediu, porque há um nível de renúncia, e a pessoa está bem, alegre, feliz, transmite vida, que você vê, irmãs, os olhos brilham, aí é outra coisa. É outra coisa, né? Outra coisa. Tem uma irmã aqui, mas eu conheço aquela irmã. Conheço assim de vista, né? Mas ela usa um roupão, olha só. E ela carrega assim um carrinho de feira, acho que ela mora lá em cima, perto do monte, aquela irmã. Lá em cima. Mas é uma alegria. Ela na rua. E eu já tinha observado aquela irmã várias vezes, ela andando na rua, irmãs. Às vezes aquele sol quente, ela cantando. E eu ficava assim, Jesus, essa irmã aí, ela assim mesmo, analisando assim, essa irmã aí, ela tá bem, Jesus? E Jesus para mim, ela tá bem, minha filha, ela tá bem, nas faculdades mentais. Irmãs, e um calor, e ela cantando. E eu olhei para ela soltou um sorrisão. Aí depois eu olhei para ela de novo, outra vez, né, que ela mora aqui perto, ela um sorrisão e cantando. Tá nem aí que as pessoas estão, né, olhando para ela. Irmãs, você vê que a alegria do Espírito, a mulher cheia do Espírito, irmãs. Cheia do Espírito. Esses dias, né, tem até umas semanas eu passei, encontrei com ela ali, né? A paz do Senhor, ela soltou um sorrisão, mas uma alegria. E ela assim, é uma negra, tem um sorriso, né? Largo. Então assim, irmãs, só quero assim falar a diferença, né? Tá mostrando aqui a diferença. Em contrapartida daqueles e daquelas que são da mesma forma, mas que você olha um semblante triste, uma aparência escravizada, como que se tivesse por obrigação cumprir aquilo. Muito cuidado, viu, amada igreja? Muito cuidado. Nós, como luzeiros, precisamos levar luz, sal. Amém? Que Deus abençoe. A paz.